queria parabenizar, primeiramente, aos vencedores das eleições passadas, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que é Deus que dá a vitória. Toda autoridade é constituída, primeiramente, pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Os homens se esforçam, mas é Deus que determina. Eu me esforcei pra caramba para a ACM Neto. Me esforcei. Mas não quisera Deus que a ACM Neto ganhasse as eleições. Então, como o Rob bem falou, quem ganha tem de governar para todos. Até porque nós não temos dois presidentes, dois governadores, dois prefeitos. Nós temos um presidente, um governador e um prefeito. Como a CM Neto sempre falava nos seus pronunciamentos, nos seus encontros, que ele foi 3 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Salvador, 8 vezes o melhor prefeito do Brasil. Isso mostra que a CM Neto é um vencedor. E eu estava com a música na minha mente o tempo todo. Aquela música, se eu não me engano, o nome aqui, Monte Castelo, de Renato Russo, que fala sobre o amor. E uma das partes importantes da música, um verso, se não me engano, está na terceira estrofe, na quarta, diz o seguinte, quando fala sobre o amor, aí começa a dizer o que é o amor, e diz que é também servir a quem vence um vencedor. A CM Neto é um vencedor. Jerônimo ganhou. E a música fala, servir a quem vence um vencedor. Jerônimo venceu um vencedor. E cabe a nós, baianos, juntos, servi-lo. Servi-lo pela melhor educação, porque a educação não está bem, todo mundo sabe disso. Servi-lo pela segurança pública, que hoje nós não podemos andar livremente nos grandes centros, porque nós seremos assaltados, ou senão uma bala perdida pode nos encontrar. A saúde também, muita gente morre na fila da regulação. Servi-lo para que um transporte melhor público seja colocado em nosso estado. Servi-lo para que o emprego diminua o número de trabalhadores informais, os quais precisam da sua contribuição do INSS para poder se aposentar. Servi-lo para que a Bahia, berço do Brasil, seja respeitada no cenário nacional e sua oitava economia se reflita nos bolsos dos baianos e das baianas e que a gente saia da condição de um dos estados mais pobres do Brasil. Então, eu faço voto de bons ventos, que os anjos, os santos, Deus, possa nortear ao nosso governador nesta missão, que não é uma missão tão simples assim, pois nós sabemos que a Bahia é um estado forte economicamente, mas precisa ser pujante para chegar de forma efetiva a todos os baianos. E nessa esteira, eu gostaria também de parabenizar a todas as pessoas
que votaram no Jerônimo e, de maneira especial, parabenizar, abaixo de Deus, o maior cabo eleitoral de Jerônimo em São Francisco do Conde, o presidente Lula. Nas casas que eu chegava pedindo voto para Neto, muitas pessoas diziam assim: eu vou votar em Jerônimo Pantera, porque é o candidato de Lula. Oh, dá um votinho a Neto. Não, vou votar no time de Lula. Vou votar no time de Lula. E eu não iria brigar, porque a gente vive em uma democracia, as pessoas têm o direito de escolha e nós temos que respeitar. Algumas pessoas eu consegui até convencer, mas a grande maioria, Lula me ganhou. Eu, particularmente, votei com Lula. Todos os meus votos para presidente, muito menos de São Francisco do Conde terem... São Francisco do Conde ter... Não vou falar essa frase que eu ia falar, para não soar mal e não ser mal interpretado. Eu, particularmente, todos os meus votos até hoje foram para o presidente Lula. Lula tem a maior cabo eleitoral do Brasil na minha família, que é a minha mãe. Minha mãe ficava de cara feia quando eu falei com ela: tudo bem, eu vou votar em Lula, mas a senhora vai votar em ACM. Ela fechou uma cara, eu falei: não, a gente vai negociar, entendeu? Lula, a senhora já me conquistou há muitos anos atrás. E agora também é hora de eu conquistar a senhora. Tá combinado assim? Meu filho, você tá pedindo, né? Fazer o quê? Mas o interesse dela é votar no time de Lula. A gente vê a força de Lula, que até o Papa, vereador Luiz, eu quero contar com vossa tolerância, até o Papa mandou o prefeito do Vaticano mandar uma mensagem na quinta-feira, antes das eleições, aos brasileiros em prol de Lula. Lula representa o que nós temos de melhor como ser humano, o que nós temos de melhor no quadro da política do Brasil. É um ser humano que se coloca no lugar do outro ser humano. Infelizmente, nós, nordestinos, a força motriz do desenvolvimento do país, no sul e sudeste, nós somos tratados como lixo. Infelizmente. Lembro eu, vereador, que eu estava no aeroporto com Vossa Excelência, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, a maneira que Lima Duarte te tratou, a maneira que ele te tratou, a forma jocosa que ele te tratou, que Vossa Excelência ficou quase chorando. Então, essas pessoas não têm respeito pela gente. A gente vê hoje o que a atriz global que entra em nossa casa, a gente perde o nosso tempo, a gente gasta o nosso televisor, paga a nossa energia para assistir Regina Duarte, Cássia Kiss e outros, entendeu? Desdenhando do nordestino, desdenhando das pessoas mais humildes. Desde quando eles poderiam nos respeitar? Porque o Brasil nasceu na Bahia. O Brasil nasceu em Porto Seguro, em Santa Cruz Cabrália. Daqui começou a surgir os outros estados. Se eles fazem isso conosco, eles fazem até pior com as mães deles. Porque não respeita o berço pátrico que é a Bahia. Não respeita a força motriz do desenvolvimento que é o Nordeste, que ajudou a construir São Paulo, que ajudou a construir a capital do Brasil, Brasília, e assim sucessivamente. Então, que Deus abençoe ao meu presidente Lula, o cabo eleitoral do Nordeste, para que ele dê dias fecundos aos brasileiros, pois a educação do Brasil precisa melhorar muito. O orçamento para 2023, nacional, está defasado. Para remédio da farmácia pública, está defasada. Verba para a população indígena. Mas quisera Deus que
trouxeste Lula de volta, e a equipe de transição está tendo um trabalho imenso, mas está tentando consertar um pouco o orçamento. Sendo assim, eu quero dizer ao povo são franciscano, meu voto de louvor, vereador Luiz, ao prefeito Calmon. Hoje eu estou vereador, vou ser um pouco repetitivo, já falei várias vezes aqui. Agradeço a Calmon, que esse mandato de 2020 eu não queria ser candidato a vereador, de jeito nenhum. Vossa Excelência é testemunha, Vossa Excelência estava presente, mas Calmon pegou a ficha, você vai ser candidato sim. E hoje também eu estou para assumir a presidência desta casa, 1º de janeiro. Tive todo o apoio do prefeito Calmon, todos vocês sabem. Em nenhum momento Calmon chegou para mim, Pantera, você vai votar em A, você vai votar em B. Me deixou livre para que eu pedisse voto para o meu presidente Lula, para o presidente da minha mãe, para o presidente de meus amigos cabos eleitorais que estão todos ali, aos quais eu tenho orgulho de ter vocês comigo. Aqueles também que não puderam estar aqui hoje. Calmon foi um verdadeiro democrata quando não pediu, não impôs a nenhum vereador. Você vai ter que votar com Bolsonaro, você vai ter que votar com Lula, você vai ter que votar com Ciro, você vai ter que votar com Tebet. Nenhum momento ele fez. Então, você tem o meu carinho, Calmon, desde antes, mas nessa eleição você mostrou um grande guerreiro quando deixa Evandro, Robson, Toinho, Lorival e outros apoiar partido o qual você tinha compromisso. E eu tenho certeza que Calmon dará muitas alegrias ao povo de São Francisco do Conde, porque nós estamos preparados para trabalhar. E eu tenho orgulho, vereador Luiz, assim, como muito vocês, de fazermos parte dessa administração que tem muito a oferecer ao povo de São Francisco do Conde. Obrigado, franciscano, pelo voto dado a Lula, e obrigado, Lula, por ser esse cabo eleitoral, o qual conseguiu vencer o meu poder de convencimento nas famílias, dando voto a Jerônimo. Obrigado a todos pela tolerância.